Olá pessoa, meu nome é Mike Oliveira, eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Liderança e eu estou passando aqui hoje para te dar 5 dicas matadoras para você fazer uma apresentação sensacional. Bom, vida de liderança, de executivo, a gente está para lá e para cá o tempo inteiro, né? E está sempre em situações em que a gente tem que apresentar alguma coisa, fazer uma reunião, apresentar um conteúdo para alguém. E eu sempre refleti sobre isso, né? Às vezes as pessoas vão lá para frente e fazem uma apresentação que é terrível, um fracasso, que dá até sono, né? Então eu queria trazer aqui 5 dicas importantes para você que vai apresentar um trabalho, você que vai tocar uma reunião, vai apresentar um projeto, vai apresentar um resultado para os seus superiores, né? Independente do nível hierárquico que você está aí na tua corporação, seja você um pastor, um empresário, um médico, enfim, em algum momento você vai estar numa situação de ter que apresentar algum projeto, alguma reunião. Então vamos para a dica número 1. A dica número 1 é a seguinte: quebre o gelo. Se você vai fazer uma apresentação, antes de sair falando o que você tem para falar lá, procura quebrar o gelo, comentar alguma coisa ali que estava se falando um pouquinho antes daquela reunião, contar um caso do dia, contar algo, né, que consiga dar uma equalizada na expectativa das pessoas, no clima ali, porque senão, se você entra e sai falando da tua apresentação sem dar aquela quebradinha, pode ficar um ambiente muito formal, muito seco, né? É importante baixar a guarda das pessoas para que elas consigam interagir com você com mais tranquilidade, com mais suavidade. Dica número 2, seja objetivo, sempre. Se você vai usar recursos como slide, etc., vai usar um PowerPoint da vida, um data show para poder passar as suas apresentações, você tem que se lembrar sempre de ser objetivo, usar imagem, ser visual, etc. Principalmente quando você vai apresentar resultados. Se você vai para uma reunião onde você vai apresentar resultados para alguém que está lá acima de você, então, por exemplo, você é um diretor, está indo para uma reunião de um conselho, você é gerente, está indo numa reunião para encontrar seus diretores. Lembra sempre que quem está acima do nível hierárquico, né, quem está mais para cima na cadeia alimentar, tem uma visão mais objetiva, né? Quanto mais alto o nível hierárquico da pessoa, mais objetiva é a visão dela, mais sintética, mais macro é a visão. Então, se você vai para uma reunião e coloca lá um monte de número, um monte de texto e tal, isso vai ser entediante, né? Então, a dica é: seja objetivo, use imagens, gráficos e poucas palavras para poder apresentar a ideia do que você quer transmitir, né? Seja breve, não fique dando voltas. Naquilo que é visual, procura trazer impacto, alguma coisa que consiga traduzir o que você vai falar. Os detalhes você diz, né? Uma coisa importante sobre isso é que quem está assistindo você, se tiver dúvidas ou quiser te inquirir, te fazer questionamentos, pergunta, né? Então, você, claro, tem que se preparar antes, mas lá você não tem que descer no detalhe, senão a sua apresentação vai ficar altamente entediante, tá certo? Dica número 3, mostre os seus problemas, não esconda os seus problemas. Quando você estiver fazendo uma apresentação, ela tem uma dinâmica, né? Ela começa mais soft, você quebra o gelo, seja objetivo para apresentar os seus resultados e aí, num dado momento, você tem que deixar claro aquilo que está sendo problemático, que não está bom no resultado, aquilo que é uma questão a ser resolvida. Não espera ninguém te questionar isso, né? Se você está apresentando um resultado para as suas lideranças, por exemplo, seja claro, fala: estou com um problema aqui e mostra proatividade, apresenta o problema e já aborda a solução. Como você vai fazer para lidar com aquilo, né? Seja firme, seja claro, né? Porque na medida em que você mostra um problema e faz uma autocrítica, as pessoas nem vão te cobrar ou te pressionar, né? Porque elas perceberam que você já entrou no processo de correção, tá certo? Então essa é uma dica muito importante. Não esconda suas falhas ou seus resultados ruins, né? Apresenta e mostra ação, tá certo? Outro ponto positivo, mostre os seus pontos fortes, né? Dentro da tua apresentação, destaque aquilo que foi bacana ou que é um ponto alto do trabalho que foi realizado
ou do projeto que você está fazendo. Então, destaca os pontos positivos, sem se vangloriar demais, né? Mas procura ali pontuar as coisas que foram bem na tua apresentação. Então, essa foi a quarta dica. Vamos para a quinta dica. A quinta dica é a seguinte: o seu fechamento tem que ser positivo, né? Eu falei um pouquinho antes que uma apresentação tem que ter uma dinâmica, né? Ela não pode ter a mesma temperatura o tempo inteiro. Então você tem que se lembrar de começar descontraído, né? Mostra lá os seus resultados, pontua aquilo que não está legal, então esse vai ser o ponto baixo da sua apresentação, mas você apresentando ali soluções, destaca seus pontos fortes e o fechamento tem que ser impactante, tem que ser positivo. Guarde uma boa notícia para o final, né? Mostra no final da tua apresentação entusiasmo de você entregar o que você está prometendo, de você entregar suas ações, né? Otimismo com relação ao futuro, porque quem está numa posição de um projeto, de uma apresentação, que faz um fechamento pessimista, as pessoas vão sair dali com energia baixa. Então, procure entregar no final, fazer um fechamento positivo. Por exemplo, você que ouve o meu podcast, não sei se você notou, mas as últimas músicas são sempre para te jogar lá para cima. Às vezes eu trato um tema que é um pouquinho ácido, um pouquinho melancólico, né, ou não, dependendo da situação, mas lá no fechamento ele sempre aponta para cima, porque eu tenho um compromisso de transformar as pessoas, mas também de deixar elas com bom astral, né? Então eu quero deixar a pessoa no final do podcast para cima, com energia boa, né? Então essa é uma dica importante para você fazer na sua apresentação, né? Numa reunião, etc. Deixa algo ali no final para você fazer um fechamento bacana e as pessoas saírem bem. Eu já participei de muita reunião, né, que eu saí pior do que eu entrei. Por quê? Porque as pessoas que estavam conduzindo a reunião não tinham a menor habilidade para fazer aquilo. Então, ao invés de fortalecer o espírito das pessoas que estavam ali participando, elas intimidavam, né, causavam um ambiente ruim, um estresse danado e uma visão negativa no final, e você sai exaurido, né, para poder encarar um desafio. Isso não é a melhor maneira, não é a forma mais inteligente de você tocar uma equipe, né? Então essas foram as 5 dicas matadoras. Agora eu quero te dar uma dica de ouro. Essa dica, para mim, é a mais importante de todas. Uma apresentação se resume em conteúdo, né, e crença naquilo que vai acontecer. Seja autêntico, não fique inventando chifre na cabeça de cavalo, né? Mostre o seu jeito de fazer, o seu jeito de falar, né? Tem pessoas que ficam tentando inventar um personagem enquanto estão fazendo a apresentação, isso fica muito artificial. Então a melhor coisa que você faz é ser você mesmo, seja natural. Passe o teu conteúdo, né? Entregue verdade. Então, a 6ª dica é autenticidade. Quanto mais autêntica for a sua apresentação, com o teu estilo, o teu jeito de falar, melhor. Porque não adianta você ficar, né, num momento ali fingindo uma coisa e, na realidade, você não é aquilo, né? Então, isso é muito importante. Fica essa dica de ouro aí para o fechamento, tá certo? Bom, essas foram as 5 dicas matadoras para você fazer uma excelente apresentação. Você que está vendo esse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Você que está vendo no Facebook, clica aqui em cima, curte a nossa página e seu timeline vai ficar poderoso, cheio de dica bacana sobre liderança, sobre gestão, motivação. E você que está ouvindo o nosso podcast, comenta, compartilha, manda sua mensagem para a gente, participa com a gente aqui no Líder HD. Tá joia? A gente se vê em breve, um grande abraço, até já!